é que os caras estavam enchendo o bolso de dinheiro em esquemas de corrupção com as salsichas. E esse esquema foi descoberto, está sendo investigado, daí vem a ideia do Trump. Aliás, por falar em oportunidade, a gente vai ver mais algumas coisas uh, sobre a diplomacia do Trump e as oportunidades que estão surgindo. Isso porque na parte da manhã, enquanto a gente estava falando, discutindo qual seria a pauta do programa de hoje, eu recebi uma notícia muito interessante de que os Estados Unidos estavam suspendendo os processamentos de visto para 75 países, incluindo o Brasil. A informação saiu na Fox News e diz que um memorando do Departamento de Estado ao qual eles tiveram acesso dirige os oficiais consulares a recusar todos os vistos de países como só paizão: Somália, Rússia, Afeganistão, Iraque, Irã, Egito, Nigéria, vários outros e o Brasil. Os vistos ficariam suspensos até que o departamento consiga reavaliar os procedimentos necessários para esses países. É uma suspensão que vai valer a partir do dia 21 de janeiro e vai continuar por tempo indefinido até que o Departamento de Estado diga o contrário. E aqui cabem algumas considerações para vocês. A notícia que a gente acabou de dar aqui tem que ser entendida a partir de um contexto maior. Porque essa não é, de fato, uma política destinada ao Brasil, o que é evidente, porque tem outros 74 países na lista. E as pessoas têm que entender por que os Estados Unidos estão fazendo isso. Isso está acontecendo no contexto do escândalo de benefícios sociais que estavam sendo dados aos somalianos, sobretudo lá em Minnesota, o paraíso da esquerda. E, claro, é um escândalo envolvendo o Partido Democrata, que fez um esquema padrão PT. Padrão PT, de bilhões de dólares. E eu não sei por que a imprensa brasileira quase não tem falado sobre isso, mas nos Estados Unidos esse é o grande assunto sendo discutido em todos os jornais. Talvez a Revista Oeste tenha publicado no Brasil, não vou falar aqui, não vou dizer que não. Mas em resumo, o estado do Minnesota tinha um programa cujo objetivo era manter crianças devidamente alimentadas durante a pandemia. E a esquerda é sempre assim, né? Ela vem de uma boa intenção. As criancinhas precisam comer na pandemia porque nós estamos fechando tudo, então elas precisam da ajuda do Estado para comer. E aí começaram a surgir algumas denúncias aqui e ali de gente que estava abusando desse programa, mas até então nada tão grande. Mas à medida que as coisas foram investigadas, os números começaram a aparecer, números do governo Lula. Ao longo dos últimos 5 anos, essa fraude estava concentrada principalmente nas regiões chamadas da diáspora somali, que são regiões com concentrações de bastante imigrante somaliano. E o que se descobriu é que muitas dessas pessoas fizeram fortuna criando empresa de fachada que ganhava milhões de dólares dizendo que estavam prestando serviços sociais desse programa, mas sem nunca terem de fato prestado serviço algum. Eram empresas fantasmas dizendo que estavam alimentando crianças e que não estavam roubando dinheiro de criancinha mesmo. Típico do PT, mas era o Partido Democrata nos Estados Unidos. Os procuradores federais americanos disseram que 59 pessoas foram condenadas até agora nesse esquema e que pelo menos $1 bilhão, 6 bi de reais quase, foram roubados nessa farra. E claro, volto a dizer, tudo isso acontece debaixo do governo do Tim Walz. Se você está lembrando do nome do Tim Walz, também conhecido como Tim Tampax, né, Tampon Tim, porque ele era o grande defensor da ideia de botar absorventes, né, OB, Tampax, essas coisas, em banheiros para trans. Ele foi candidato, ele era o companheiro de chapa, ele era o candidato a vice-presidente da Kamala Harris nas eleições de 2024. Por pouco, este homem não é o vice-presidente dos Estados Unidos. E é um escândalo tão grande que o governador que estava... E é para mais uma reeleição. Minnesota tem um lixo em todos os sentidos. A pessoa acha que aqui não tem estado lixo. Minnesota virou um lixo. E o Tim Tampão, Tim Walz, estava indo tão bem para ir para um terceiro mandato que teve que desistir de concorrer.
E esse é o mesmo cara que substituiu a bandeira do estado de Minnesota por uma bandeira que remete à bandeira da Somália, justamente o país com mais beneficiados no esquema de fraude no estado dele. Vejam o vídeo. Oh, wait a minute. Essa é a bandeira do estado do Minnesota. E ele substitui. Que coisa linda. There, that's Que better. coisa. Ah, melhorou, né? Que coincidência. E essa revisão do Trump, voltando à questão dos vistos, essa revisão do Trump na questão dos vistos, vem dessa tensão imigratória que foi causada nos Estados Unidos por conta do escândalo envolvendo somalianos. E o Trump está deportando imigrantes para cacete, e ao mesmo tempo que o tráfico e criminalidade desabaram, homicídios nos Estados Unidos caíram 20% esse ano, a maior queda da história. Né? O número de overdoses nos Estados Unidos teve uma queda também de mais de 20%, pela primeira vez na história houve queda. Os cruzamentos ilegais de fronteira praticamente acabaram. E qual o problema? O problema é que isso está matando a galinha dos ovos de ouro do Partido Democrata. E a galinha dos ovos de ouro era o seguinte: os democratas tinham essa política de trazer o máximo de pessoas possível para os Estados Unidos, colocar essas pessoas em programas de auxílio do governo, e para isso tem duas razões: a eleitoral, que obviamente a longo prazo essas pessoas vão acabar virando cidadãos americanos e alterando a demografia dos Estados Unidos, essas pessoas eventualmente viram eleitores do Partido Democrata. Mas a financeira é que os caras estavam enchendo o bolso de dinheiro em esquemas de corrupção com esses auxílios. E esse esquema foi descoberto, está sendo investigado, daí vem a ideia do Trump. Porque o cara da Somália não necessariamente cruzou a fronteira, ele foi recebido e muitas vezes com TPS, com o status temporário, proteção de status temporário. Eu, particularmente, acho que essa questão da suspensão dos processos de visto não vai durar muito. Você que é cliente da Imigrex, você está querendo contratar a Imigrex, inclusive, digo a você, não se preocupe. Primeiro que a gente não sabe a extensão, se isso vai ser só para quem representa um risco de public charge, ou seja, alguém que representa um risco de depender dos Estados Unidos, o que não valeria para EB1, EB2, é para a maior parte dos vistos. Segundo, que se você começar o seu processo agora, isso é só para visto, não impede a avaliação dos I-140. Então, você começar o seu processo migratório agora, você só vai lidar com visto daqui a, sei lá, 1 ano, 2 anos. Então, não se preocupe com isso, que até lá eu acho que esse troço já caiu. O Trump, e eu não sei, de novo, não sei a extensão, porque o Trump faz isso, cria um choque imediato para destruir uma estrutura vigente e as coisas voltam de forma mais ordenada. Então, eu acho que a América vai continuar de braços abertos para você, imigrante qualificado.